Partido Socialista do Distrito do Porto apresenta 10 compromissos totalmente em sintonia com os grandes valores do humanismo, do socialismo democrático. O compromisso com a liberdade, com a igualdade e com a fraternidade. É assim que nós concebemos este compromisso como cidadãos do nosso distrito. Um compromisso com a escola pública e a sua defesa intransigente, um compromisso com o Serviço Nacional de Saúde e com os cuidados de saúde primários, articulados com as unidades de apoio na comunidade e de apoio ao domicílio, com um projeto de combate às desigualdades e à pobreza, enfim, um compromisso que garanta a todos os cidadãos do Distrito do Porto igualdade de oportunidades e a sua oportunidade de vida com autonomia, com liberdade para fazer as suas próprias escolhas e para ajudar a construir o devir coletivo. Este é o compromisso que os nossos candidatos e candidatas assumem em conjunto. Cada candidata e cada candidato estão comprometidos com estes objetivos políticos e estão também comprometidos com uma cultura de prestação de contas. Uma cultura de prestação de contas que assuma a transparência e a responsabilidade perante os cidadãos como uma obrigação do seu dia-a-dia no trabalho parlamentar. Temos motivos para nos mobilizarmos, para trabalharmos em conjunto, porta a porta, família a família, empresa a empresa, comunidade a comunidade, para de novo voltarmos a trazer a esperança ao nosso futuro coletivo. Conto com todos vós, conto com todos os militantes, simpatizantes e com todos aqueles que, sendo sociais-democratas, democratas cristãos, humanistas, não se revêem nestas políticas que têm destruído a esperança no futuro de Portugal. A melhoria da qualidade da democracia exige dos deputados e dos candidatos do Distrito do Porto ao cumprimento de regras estritas de transparência e prestação de contas. A democracia exige hoje, sobretudo, que nós estejamos em condições de prestar contas aos cidadãos daquilo que vamos fazendo, de o receber, ouvir, permitir uma participação ativa de todos os cidadãos na vida política por intermédio dos seus representantes e, nesse sentido, a prestação regular de contas, cotidiana, transparente e eficaz, é uma exigência do funcionamento da democracia. Todos temos consciência da crise de confiança na política e nos políticos e nas instituições e, por isso, nada melhor do que a transparência pública ativa, no sentido de dar conta aos cidadãos dos atos dos seus representantes, da recepção da vontade dos cidadãos e, digamos, de uma iniciativa ativa de todos eles, com vista a construirmos uma democracia participada, de qualidade, eficaz e que responda aos seus anseios mais profundos e às suas necessidades. É esse o compromisso, é essa a nossa responsabilidade, é isso que iremos fazer na próxima legislatura. A qualificação política da nossa democracia é uma tarefa fundamental que está em causa nas próximas eleições, no dia 4 de outubro. Nenhum governo, desde a Revolução de 25 de Abril de 1964, rebaixou a dignidade e a qualidade da nossa democracia como o último governo da coligação PSD-CDS. A qualificação da vida política, a qualificação da democracia de que somos cidadãos, passa pela reconquista de um sentido adequado da dignidade dos cidadãos e das pessoas. Passa por uma assunção clara das nossas responsabilidades enquanto cidadãos e passa pela capacidade de conseguirmos afirmar uma política alternativa àquilo que foi a degradação das expectativas e das esperanças dos portugueses, àquilo que foi a sistemática traição aos objetivos do regime que instauramos há cerca de 40 anos. O Partido Socialista assume o compromisso de valorização do Serviço Nacional de Saúde, um serviço de saúde universal e tendencialmente gratuito.
Estamos apostados em valorizar os cuidados de saúde primários, reforçando as unidades de saúde familiar como modelo de funcionamento que foi, aliás, introduzido por um governo socialista. Nas unidades de saúde familiar pretendemos dar a possibilidade de realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, como análises simples ou radiografias, e também de algumas especialidades como a psicologia, a obstetrícia, medicina de reabilitação, que permitam evitar o recurso frequente aos hospitais. Outra das áreas fundamentais é a dos cuidados continuados. Foi o PS que criou a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e pretendemos retomar essa reforma, permitindo que as pessoas possam ter uma resposta de qualidade, dirigida, sobretudo, para uma população tão envelhecida e dependente, e aliviando também o Orçamento de Estado, pois sabemos que nos cuidados continuados é possível uma resposta de maior qualidade e ainda assim com menos custo. Tudo isto a par da valorização dos profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliares, tão importantes e tão reconhecidos, apesar de maltratados, e de uma autonomia das instituições que verdadeiramente são a base do funcionamento do serviço. No Distrito pretendemos manter uma rede de equipamentos de qualidade, quer em termos de espaços físicos, quer também nas respostas nos cuidados domiciliários, que são uma área essencial para podermos responder às novas necessidades da saúde que nos apresenta a nossa população do Distrito. A história do Partido Socialista está intimamente ligada com a educação. Os grandes sucessos da educação em Portugal estão ligados à história do Partido Socialista. Sempre que a educação deu grandes passos afirmativos, com passos de qualificação dos portugueses, foram épocas em que o Partido Socialista afirmou a educação como um dos grandes trunfos da sua ação política. Mais uma vez, António Costa traz a bandeira de educação como uma das marcas para o sucesso dos portugueses. António Costa e o Partido Socialista aposta na qualificação dos portugueses como a chave para ultrapassar o problema do emprego, a chave para ultrapassar o problema da qualificação, o salto económico que Portugal precisa. É através da educação, através da qualificação dos portugueses, que vamos conseguir ultrapassar o grande déficit que nós temos neste momento. Porque o pior déficit de Portugal não é o déficit económico, não é o déficit da balança comercial, é o déficit da educação. E é por isso que a educação tem que ser a chave para o futuro dos portugueses. O programa do Partido Socialista aposta cada vez mais na educação, desde logo na rede do pré-escolar, a partir dos 3 anos, na educação especial, no alargamento, que foi uma marca do Partido Socialista no governo anterior, no alargamento ao 12º ano e, evidentemente, na educação especial. Neste momento atravessamos uma crise profunda no ensino artístico. O ensino artístico e o espectro amplo da oferta educativa, que não esquece a formação cívica, tudo quando são complementos de cidadania, trazer o mundo para dentro da escola, são sim apostas importantes de complemento da ação educativa que são indispensáveis para fazer das crianças e dos jovens cidadãos de pleno direito, capazes de pensar, capazes de ser interventivos, capazes de serem cidadãos inteiros e não apenas trabalhadores, obedientes, que sabem ler e contar. O Partido Socialista quer cidadãos completos, por isso aposta na educação. Combater a pobreza é um dos compromissos que os candidatos do PS pelo Círculo do Porto assumem. É uma necessidade tornada absolutamente prioritária pelos 4 anos em que o PS e o PP quiseram ir além da Troika. O número de portugueses e portuguesas da região do Porto abrangidos por situações de pobreza extrema ou de grande carência social aumentou e as políticas que o PS inovadoramente desenvolveu desde 1995 foram combatidas, contrariadas, em alguns casos, neutralizadas. No entanto, não ao ponto de não terem dado uma boa contribuição para a subsistência de famílias que, apesar das limitações ao complemento solidário do idoso ou do rendimento social de inserção, sobreviveram graças a esse apoio social. O nosso compromisso é claro. Trata-se de, por um lado, reativar
os instrumentos de proteção social que criamos e que são imprescindíveis e, de resto, reúnem um consenso hoje muito alargado. O complemento solidário do idoso deve ser reinstituído na dimensão que já teve e que é adequada e, por outro lado, devemos assegurar que as medidas relativas ao rendimento social de inserção atinjam o nível que devem atingir face às situações de carência. Por último, precisamos de políticas que protejam, em especial, jovens e idosos, e é necessário que elas sejam feitas com o consenso mais alargado possível. Por último, os rendimentos daqueles que trabalham, mas que não atingem, apesar desse trabalho, o nível mínimo socialmente digno, devem ser complementados e essa nova prestação passará a incorporar a lista das inovações de que o PS é responsável e seremos firmes na realização desse compromisso. Os candidatos e as candidatas do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral do Porto assumem um compromisso claro na defesa da gestão e administração dos serviços e bens públicos essenciais, dentro de uma lógica que defende a igualdade no acesso e a universalidade e uma cobertura equilibrada de todo o território. Sabemos o quanto a facilidade no acesso a estes bens e serviços é fundamental para a qualidade de vida dos cidadãos e das cidadãs e para a valorização do território. Nesse sentido, assumimos o compromisso de pugnar pelo alargamento da rede de lojas do cidadão, de forma a criar uma mais ampla cobertura em todo o território, em diálogo com as autarquias, para que, independentemente do ponto de que cada um e cada uma de nós se encontre no distrito, tenha igualdade na facilidade do acesso a estes bens e serviços. A cidadania exige conhecimento e esse conhecimento tem que ser conhecimento de confiança. Nós não podemos exigir que as pessoas escolham sem terem conhecimento profundo sobre as variadíssimas alternativas que lhes são expostas. Esse conhecimento, portanto, é fundamental para a robustez de uma sociedade em que a cidadania é uma parte integrante dessa sociedade. Esse conhecimento só se obtém através do ensino em todas as áreas do conhecimento, desde as ciências mais básicas, das matemáticas, das físicas, das químicas, por aí fora, até às engenharias, que são mais aplicadas à medicina, à enfermagem, muitas áreas que têm a ver com a nutrição, por exemplo, com o mar, com variadíssimos domínios do conhecimento, mas que também exigem informação que venha das ciências sociais e das ciências humanas. E eu acho que é esse o grande compromisso que o Partido Socialista está a fazer nesta altura, apostar em todas as áreas do conhecimento. Nós não conseguimos construir uma sociedade justa, uma sociedade sustentável, sem que nós tenhamos à nossa disposição os elementos fundamentais do conhecimento sobre aquilo que é tecnologia, a inovação, as alternativas da sociedade e as histórias que são contadas sobre a sociedade e para onde nós queremos viver, para onde nós queremos ir. Poder sonhar, poder acreditar que é possível ter uma sociedade diferente e ter os instrumentos à nossa disposição, técnicos, sociais e humanos para construir a sociedade, é um dos compromissos fundamentais do Partido Socialista. As eleições do dia 4 de outubro são fundamentais para o bem-estar das populações
e para o desenvolvimento do nosso país. As instituições democráticas precisam de ter uma reforma e, para isso, o Partido Socialista, no Distrito do Porto, tem um conjunto de compromissos com as populações e eu quero falar-vos, sobretudo, do compromisso que tem a ver com a desconcentração e a descentralização do Estado. Para isso, nós vamos afirmar e afincar e levar a cabo também uma nova lei de atribuições e competências para o poder local, uma nova lei das finanças locais, reforçar a legitimidade das áreas metropolitanas e também as comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Esta última, através do voto. Votem no Partido Socialista. Só assim teremos uma região mais forte. Isto é um passo para podermos reforçar e levar a cabo a regionalização. O Partido Socialista afirma o seu compromisso de desenvolvimento do Noroeste peninsular, bem como o Distrito do Porto assumir a sua liderança. Para isso é necessário desenvolvermos e apoiar o desenvolvimento das indústrias tradicionais aqui no Distrito do Porto, os têxteis, o calçado, mas acima de tudo apostar no desenvolvimento, num novo impulso para os nossos fatores diferenciadores, os nossos ativos estratégicos. São eles o desenvolvimento do aeroporto de Sá Carneiro, em que devemos ter mais rotas, mais destinos, em que devemos ter melhores condições para atrair os turistas, mas também apostar numa nova fase de desenvolvimento do turismo do Norte, com centro no Porto, começando por aproveitar aquilo que é o novo terminal de cruzeiros de Leixões, que foi uma obra do Partido Socialista, do governo do Partido Socialista, para podermos ter uma relação entre o turismo de cruzeiro, o turismo do Douro, o turismo religioso do Minho, enfim, para podermos ter de uma forma mais coordenada um novo polo de desenvolvimento ligado ao turismo, bem como associá-lo àquilo que tem sido o turismo de cidade, de short break que temos verificado no Porto. Mas, por outro lado, também apostar em toda a parte da economia do mar. Nós temos que desenvolver, dar uma nova qualidade às nossas pescas, não só criando melhores condições para os pescadores, mas também criar novas indústrias ligadas à indústria do pescado, nomeadamente para a exportação. Por outro lado, teremos que também apostar na investigação ligada ao mar, como tratando-se de um ativo estratégico para sermos parceiros privilegiados no âmbito da sociedade de conhecimento. Nós temos que criar know-how, temos que criar conhecimento na área do mar, para podermos ser, de facto, uma referência a nível da exploração, a nível do conhecimento dos oceanos. Finalmente, devemos também aqui fazer uma aposta grande no desenvolvimento do Porto de Leixões, naquilo que diz respeito ao tráfego de mercadorias, criando maior capacidade de movimentação de contentores, que inexplicavelmente este Governo tem parado. Portanto, o nosso compromisso é assumir, de facto, a centralidade do Porto como nova centralidade de desenvolvimento económico, empresarial e social do Noroeste peninsular. A mobilidade deve ser uma das prioridades nas políticas de transportes. A mobilidade tem várias vertentes, fundamentalmente aquela que é a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e melhorar o ambiente urbano nas cidades. As cidades hoje têm polos diversificados que é preciso ligarem-se entre eles para que as pessoas possam ser transportadas e por isso hoje a política de transportes deve ser uma política voltada para os cidadãos e para o ambiente urbano, para sustentar esses polos do ponto de vista ambiental, económico e social. E por isso o nosso compromisso com a política de transportes neste espaço territorial que é o Distrito do Porto, e especialmente na área metropolitana do Porto, é fundamental para nós, porque os socialistas têm hoje uma capacidade de resolver esses problemas que estes governos estão a destruir, que é a degradação do transporte público. Os fundos comunitários são um instrumento fundamental
para as políticas que queremos seguir no próximo governo. São um instrumento para o investimento tecnológico, são um investimento fundamental para as empresas, são um investimento fundamental para a ciência e para a investigação. Mas precisamos de reprogramar os fundos comunitários no sentido de olhar mais para a coesão social, olhar mais para as nossas empresas e aproveitar os fundos comunitários precisamente para concluir investimentos fundamentais como as redes de infraestruturas de acessibilidades, rede escolar, redes tecnológicas, enfim, todo um conjunto de investimentos que podem impulsionar não só a economia como a promoção do emprego. O mundo está a viver a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Milhares de pessoas estão a fugir do conflito sírio e não só, o que afeta muito particularmente os países limítrofes das zonas de conflitos. Milhares de pessoas tentam fugir e chegar às fronteiras da Europa, onde esperam encontrar um porto seguro. Por isso, urge neste momento mobilizar toda a sociedade para dar um acolhimento humano a pessoas que tentam lutar pela sua sobrevivência em nome dos princípios da solidariedade e do humanismo que caracterizam a sociedade portuguesa. As eleições do próximo dia 4 de outubro são cruciais para a vida de Portugal e para a vida dos portugueses. Queria deixar aqui o meu pedido de mobilização para todas as mulheres do distrito, para todas as mulheres do país, para que se envolvam nesta campanha e que possam dar uma grande vitória no dia 4 de outubro a António Costa e ao Partido Socialista. Este é um momento crucial. Precisamos de derrotar esta direita que só tem empobrecido o país e, consequentemente, as mulheres e as suas famílias. O Partido Socialista é um partido que sempre valorizou o papel das mulheres na sociedade. Este é o momento de mostrar a nossa força, a nossa determinação, mobilizar-nos e dar uma grande vitória ao Partido Socialista, para bem dos portugueses, para bem de Portugal e para que as mulheres tenham um papel cada vez mais ativo na nossa sociedade. Os candidatos à Assembleia da República do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral do Porto estão comprometidos com aquelas que são as grandes preocupações da juventude portuguesa e também da juventude do Distrito do Porto. Combater o desemprego jovem, combater a precariedade e combater a imigração jovem são grandes desígnios deste país e nós revemos-nos num país, numa região e num distrito que não desiste de lutar por um país com mais esperança e com mais futuro. Nós precisamos de uma nova agenda para as políticas de juventude em Portugal, uma agenda inclusiva, uma agenda fundada nos princípios mais fundamentais do socialismo democrático, desde logo na liberdade, na igualdade e na fraternidade, que são três valores que a todos nos unem e a todos nos identificam. Eu quero que no dia 5 de outubro Portugal possa acordar com um novo rumo de progresso e de prosperidade, e isso só será possível se o Partido Socialista vencer as eleições no dia 4. As próximas eleições de 4 de outubro são uma data decisiva para o futuro de uma geração jovem, a geração a qual eu pertenço e a geração que este país não pode desperdiçar. E aquilo que estará em causa nas próximas eleições são dois modelos claros de desenvolvimento para o país. Um modelo que quer avançar, que quer progredir, e aquele que está resignado a um processo de empobrecimento que nos conduziu nos últimos 4 anos. Aquilo que nós hoje queremos propor à juventude é dizer que nós queremos avançar. Avançar nas políticas sociais, avançar nas políticas de emprego, construir um Estado mais justo e mais solidário, continuar o nosso caminho de construção de um Serviço Nacional de Saúde, de um serviço de proximidade ao cidadão, apostar na rede de ensino superior, no conhecimento, na investigação. E do outro lado, nós sabemos qual o caminho. Sabemos que temos o caminho da resignação, o caminho de quem desistiu de lutar pelo futuro dos jovens, o caminho de quem não aposta no conhecimento, de quem não acredita na inovação, de quem tem o de respeito por uma geração que merece ser qualificada e que merece ter um futuro no nosso país. A decisão que nós temos para a nossa geração é uma decisão clara: avançar ou recuar, avançar no futuro do país ou recuar no futuro de uma geração.
coligação de direita é uma alternativa de confiança. É a alternativa representada por nós, a candidatura do Partido Socialista, a candidatura do PS. Vamos todos lutar. E viva!